Fala galera, tudo beleza? Sou o professor Boniek, vamos continuar nossa aula de cinemática. Hoje vamos falar sobre movimento retilíneo, tá? Movimento curvilíneo a gente vê um pouquinho mais para frente. Então, no movimento retilíneo, que principalmente como eu disse, gente, contexto, ensino médio e vestibular, a gente tem que pensar basicamente em duas coisas, movimento uniforme e movimento uniformemente variado, tá? Qual vai ser a principal diferença entre eles? Nesse aqui, a velocidade é constante e aqui a velocidade varia. A gente precisa colocar bastante atenção nisso. Então, em geral, a galera erra muitos exercícios porque aplica a fórmula do movimento uniforme no movimento uniformemente variado e vice-versa. É que está o erro, tá? Então, na aula passada a gente já falou sobre algumas fórmulas aqui. Por exemplo, eu te apresentei o conceito de velocidade. Então, eu disse que velocidade é a variação da posição dividida pelo intervalo de tempo da observação, né? O tempo em que aquilo ocorreu. Beleza. Essa fórmula azul define o conceito de velocidade. Vou pegar essa fórmula e vamos transformá-la nessa aqui, ó. Essa aqui é a equação horária da posição, que vale apenas no movimento uniforme, ou seja, essa fórmula aqui só vale quando a velocidade é constante. Pessoal, então essas duas fórmulas aqui não são duas fórmulas diferentes. Essas aqui são a mesma fórmula, escrita de maneiras diferentes. Vamos ver como que acontece essa mudança? Então a gente pega aquela primeira fórmula lá. Se a velocidade é ΔS sobre ΔT, falei já na aula anterior que ΔT sempre vai ser final menos inicial, ou seja, ΔS é o S final menos o S inicial, da mesma maneira que o ΔT é o T final menos o T inicial. Quando a gente vai realizar os experimentos de física, a gente não vai usar um relógio, a gente vai usar um cronômetro, tá? O cronômetro, diferente do relógio, ele tem um botão que é muito útil, que é o botão zerar. Se aperta um botão, o visor zera. Ou seja, se a gente vai usar o cronômetro, no início do experimento, o visor estava zerado. Então, quanto que é o tempo inicial? O tempo inicial é 0. Beleza? Então, se isso aqui é 0, quanto que é t menos 0? Quanto que é qualquer coisa menos 0? Qualquer coisa menos 0 é ele mesmo, ou seja, t menos 0 é o próprio t. Então, aqui eu tenho o próprio t menos 0 é o próprio t. Pego esse t que está aqui embaixo dividindo, passo para lá multiplicando. Velocidade vezes o tempo é igual a s menos s0. Pego esse S0 aqui que está negativo, jogo lá para o outro lado, ele vai ficar positivo. Então, S0 mais V vezes T é igual a S. Beleza? E assim a gente deduziu essa equação aqui. Da mesma maneira, na aula passada eu falei sobre o conceito de aceleração. A aceleração é a variação da velocidade que ocorre dentro de um intervalo de tempo. Exatamente usando a mesma técnica que eu mostrei, a gente pode mostrar que esta equação aqui pode ser reescrita dessa forma. Novamente, não são duas fórmulas, elas são exatamente a mesma fórmula escrita de maneiras diferentes, tá? Então fica o exercício. Usando o mesmo método que eu transformei esse nesse, você pode transformar esse nesse, ok? Vamos falar um pouco sobre gráficos, tá? Então, quando a gente fala sobre gráficos, nós podemos pensar em duas coisas diferentes. Então, aqui eu vou colocar gráficos do movimento uniforme e aqui eu vou colocar gráficos do movimento uniformemente variado. Quando a gente fala de gráficos, eu gostaria que você pensasse que existem dois tipos diferentes de gráficos. Existe um gráfico que descreve de que maneira a posição varia ao longo do tempo, tá? Isso tanto no movimento uniforme como também no movimento uniformemente variado. A posição é o eixo Y, ela varia aqui ao longo do tempo no eixo X. E existe outro tipo de gráfico diferente, que é o gráfico onde há velocidade, então vou colocar aqui velocidade no eixo Y, varia ao longo do tempo. Então, à medida em que o tempo passa, o que está acontecendo com a velocidade? Aumenta, diminui? Então vamos lá, galera. Vamos começar pelo gráfico da velocidade. Eu disse para vocês que a diferença entre MU e MUV é que no MU a velocidade é constante. E no MUV a velocidade varia. Então aqui eu vou fazer uma velocidade constante. Então como é que seria o gráfico aqui? O gráfico aqui seria uma linha horizontal.
O tempo, vamos supor que essa velocidade aqui valia 30. O tempo passa, o tempo passa, o tempo passa e a velocidade sempre é 30. Aqui não. À medida em que o tempo vai passando, a velocidade vai crescendo, tá? Nada impede também de, eventualmente, eu ter uma redução de velocidade, né? Quando o carro pisa no freio, a velocidade, à medida que o tempo passa, a velocidade vem reduzindo, tá? Então, a gente tem aqui, nesse lado aqui, velocidade constante. Aqui nesse daqui, velocidade crescente. Aqui, velocidade decrescente. Isso falando da velocidade. Como seria a posição? Se um carro anda a 30 metros por segundo, a cada segundo que passa, ele anda 30 metros. Mais um segundo, mais 30 metros. Mais um segundo, mais 30 metros. Ou seja, o crescimento da posição é constante. Sempre 30, sempre 30, sempre 30. Agora, se a velocidade vai aumentando, vamos imaginar que, quando, por exemplo, a gente solta um objeto, ele cai com a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade ela é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. O que quer dizer isso? Vamos pensar aqui, vamos refletir um pouquinho. 10 metros por segundo ao quadrado. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer que é 10 metros por segundo a cada segundo. Ou seja, 10 metros por segundo ao quadrado quer dizer que a cada 1 segundo que se passa, a velocidade aumenta 10 metros por segundo. Então, por exemplo, você solta um objeto. Inicialmente, a velocidade dele era 0, ele estava em repouso. 1 segundo depois, a velocidade dele é 10. 2 segundos depois, a velocidade é 20. Depois de 3 é 30, depois de 4 é 40. Então, a velocidade cresce de uma maneira uniforme, essa linha preta aqui. E a posição? A posição vai ser assim. Começa assim e depois vai crescendo mais intensamente e fica... Acho que exagerei, né? Deixa eu melhorar aqui o desenho. Porque ele não pode nunca ficar vertical. Mas ele vai ser uma parábola, beleza? Porque ele vai ser uma equação do segundo grau, como eu já vou mostrar para vocês, tá? Então, o que acontece? Se a velocidade dele vai crescendo, a cada segundo que se passar, a distância percorrida por ele será cada vez maior. Por isso que esse gráfico tem esse perfil, tá? Uma propriedade muito importante dos gráficos. Se eu pegar, por exemplo, e for calcular a área desse gráfico aqui, ó. Se eu quiser calcular essa área daqui até aqui. Pô, essa figura geométrica aqui é um retângulo. Então, a gente tem que calcular a área do retângulo. Como é que é a fórmula da área do retângulo? Aí você se lembra lá da sua aula de geometria. A área do retângulo é base vezes altura. A base aqui, ela é um intervalo de tempo. A base é o ΔT. E a altura? A altura aqui é uma medida de velocidade. Então, vamos refletir. Se a gente for calcular a área desse gráfico, vai ser base vezes altura. Ou seja, ΔT vezes V. Mas espera lá, ΔT vezes V, eu conheço alguma coisa assim. Vamos refletir um pouco sobre isso. Se a velocidade é ΔS dividido por ΔT, pega esse ΔT que está aqui embaixo dividindo e passa para lá multiplicando. O que a gente vai encontrar? Velocidade vezes ΔT é igual a ΔS. Opa! Então, isso aqui, na verdade, é ΔS. Então, se ali eu calcular a área do gráfico é igual a ΔS? Sim. Então, se você pega o gráfico onde a velocidade varia ao longo do tempo, a área vai ser igual ao deslocamento. Então, vou até anotar aqui, ó. Esta área é igual ao deslocamento. O mesmo vale aqui? Sim, o mesmo vale aqui. Só que aqui a gente teria um trapézio. Trapézio é um quadrilátero que possui um par de retas paralelas e um par de retas não paralelas. Essas duas retas paralelas são chamadas de bases. A distância entre as bases é o que a gente chama de altura. Aí você fala, professor, a altura não é vertical? Não, não necessariamente. Tá? Você tem que ver a definição geométrica do negócio. Em um trapézio, a altura do trapézio é a distância entre os dois lados paralelos. Então, da mesma maneira, porque são objetos da mesma natureza, tempo vezes velocidade é distância, base vezes altura é área. Por isso eu digo que a área é igual à distância. Então, se eu calcular a área do trapézio, eu vou ter a distância? Exatamente. Então, vamos lá. Então, a área do trapézio vai ser igual a
base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. O que é isso? Quando você pega a base maior e soma com a base menor, soma e divide por 2, o que é isso? Isso é a média. Então, isso aqui é a gente pegar as duas bases, tirar a média dessas duas bases e multiplicar pela altura. Então, galera, a área de um trapézio nada mais é do que base média vezes altura, tá? Então, já fica aí uma boa revisão de geometria também. Então, nesse caso, a área é a distância, foi o que a gente acabou de provar aqui. Pessoal, aqui eu vou colocar um aviso muito importante. Daqui para frente, eu vou fazer a dedução das equações da cinemática. Essa parte é uma parte um pouco mais avançada. Então, se você tem dificuldade com física, entenda que essa parte ela não é essencial para você, tá? Ela é uma parte mais avançada que mostra de onde as fórmulas vieram. Eu acredito que saber de onde as fórmulas vieram leva o seu nível de compreensão para um outro patamar. Para um patamar muito mais aprofundado, vai ficar bem mais fácil de você conseguir usar na prática, tá? Então, essa parte daqui para frente é para a galera mais avançada, tá bom? Vale a pena estudar, mas se você tem dificuldade, não fique com medo dessa parte não. Beleza? Bzão é a velocidade final, é a velocidade com a qual ele termina. Velocidade final. E o que é o Bzinho? O Bzinho é a velocidade inicial. Então, o Bzão aqui é a velocidade final. O Bzinho é a velocidade inicial. A altura é a distância entre as duas bases. A distância entre as duas bases, nesse caso aqui, está no eixo x, é o tempo. Então, a altura aqui é o t. Então, o que a gente vai ter aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó. O que é ΔS? ΔS é S final menos S inicial. Então, aqui eu vou colocar velocidade final sobre 2 vezes o tempo. E aqui eu coloco o quê? Velocidade inicial vezes o tempo sobre 2. Então, no lugar desse V aqui, o que eu vou substituir nesse V? No lugar desse V, eu vou substituir essa expressão aqui. O que é V? V0 mais AT. Então, lá onde estava escrito V, eu vou colocar V0 mais AT. Então, como é que vai ficar? Esse S0 que é negativo, eu jogo para dentro, ele vai ficar positivo. No lugar do V, o que eu vou escrever? V0 mais AT. Tudo isso aqui está sendo multiplicado por esse t aqui, ó. Então, esse t aqui, eu vou copiar ele aqui para não confundir. E esse aqui eu vou deixar. Aqui é um sinal demais, desculpa. V0 vezes t, fazendo a distributiva, sobre 2, mais a vezes t ao quadrado sobre 2, mais v vezes t sobre 2. O que eu vou fazer? Eu vou juntar, eu vou somar esta parcela com essa parcela aqui. Então, eu vou ter que S é igual a S0 mais esse cara mais esse vai dar 2 vezes ele. O que me permite cortar esse 2 com esse. Eu sei que você já estava pensando nisso. E esse aqui do meio copia. Então, chegamos à conclusão de que S é igual a S0 mais V vezes 0t mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. O que é isso aqui? Isso aqui é a equação horária da posição no movimento uniforme. Então, essa fórmula aqui a gente vai colocar no nosso formulário, tá? Então, esta é uma equação que descreve de que maneira a posição de um móvel varia à medida que o tempo passa, quando a sua velocidade varia de forma uniforme. Tudo bem? Para finalizar o vídeo, você vai reparar que todas as fórmulas que a gente viu até agora, todas tinham a letra T. Letra T de tatu, letra T de tempo. E a pergunta é, se o exercício não der o valor do T? Para isso, a gente vai usar a equação de Torricelli. Então, eu vou mostrar para você como que o Torricelli realizou o trabalho dele, tá? Então, eu vou pegar essa equação aqui, ó. Eu vou pegar essa equação aqui e nesta equação eu vou isolar o t. Então, eu jogo v menos v0 para o outro lado, é igual a vezes t. Pego esse a e jogo para o outro lado. Então, eu vou ter v menos v0 dividido pelo a é igual a t. Bom, então dessa equação a gente isolou a letra t.
E aquilo que é igual a t, nós vamos substituir nessa equação aqui de baixo. Vamos substituir bem aqui e bem aqui. Então, onde estava t, eu vou escrever essa expressão, v menos v0 sobre a. Então, eu vou pegar essa equação aqui. Eu já vou passar esse S0 para o outro lado, negativo. No lugar desse t, abre parênteses e coloco aquela expressão, menos v0 sobre a. Aqui eu vou ter a sobre 2, que multiplica esse parênteses, que é o t. Só que aqui o t estava elevado ao quadrado, então isso aqui também deve ser elevado ao quadrado. Beleza? S menos S0 é o ΔS. Então, aqui a gente tem ΔS. Aqui a gente pode fazer uma distributiva. Então, eu vou ter V0 vezes V sobre A menos V0 quadrado sobre A. Aqui é o seguinte, pessoal. Esse quadrado ele vai vir em cima e esse quadrado vai vir embaixo. Esse quadrado ele atua no numerador e no denominador da fração. Então, eu vou copiar. Vou fazer bem devagar aqui, passo a passo. Esse A eu copio. Aqui continua 2. Esse A aqui de baixo foi elevado ao quadrado. Tá? E aqui em cima, o que a gente vai ter? Esse parênteses elevado ao quadrado. Trinômio do quadrado perfeito. Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Se tiver dúvidas sobre o trinômio do quadrado perfeito, deixa um comentário que a gente grava o vídeo. Aqui eu estou multiplicando por A, que eu estou dividindo por A ao quadrado. A ao quadrado é 2 vezes A, é A vezes A, né? 2 repetições de A, não é 2 vezes A, tá? É A vezes A. Então, um desses A's eu posso cortar com isso aqui. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou multiplicar a equação inteira por 2A. Então, vai ser isso aqui tudo vezes 2A. Do jeito que estava. Vou até manter o código de cores aqui, ó. Não vou usar parênteses. Aqui eu vou colocar de novo 2A. Aqui eu vou colocar de novo. Multipliquei por 2A. Nessa parte de baixo aqui continua esse 2A. E na parte de cima aqui, mantém o que a gente já tinha. Deixa eu jogar minha câmera ali para cima, porque ela está atrapalhando, tá? Por que eu multipliquei tudo por 2A? Para poder cortar isso aqui com isso, para poder cortar isso aqui com isso, e poder cortar isso aqui com isso. E a gente tem uma equação mais simples. Então, eu tenho 2A vezes ΔS. Aqui eu tenho 2V0V menos, o que eu vou ter aqui? 2V0 quadrado. E aqui o que eu vou ter dessa parte? V quadrado menos 2V vezes V0 mais V0 ao quadrado. Vamos buscar o que a gente poderia cancelar. 2V0 vezes V menos 2V0 vezes V. Ou seja, isso aqui pode cancelar com isso. Aqui eu tenho menos 2V0 quadrado mais 1V0 quadrado. Quanto que é menos 2 mais 1? Menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Então, eu vou ter menos V0 quadrado mais V quadrado. Tá? Então, esse daqui continua aqui. E esse aqui junto com esse é o que deu aqui. Para finalizar, eu pego esse menos V0 quadrado, jogo para o outro lado. Ele está negativo, vou jogar ele para o outro lado positivo. Esta é a equação de Torricelli. Então, essa é a dedução da equação de Torricelli, que agora a gente vai colocar aqui junto com as demais equações. Então, com essas equações, você resolve basicamente
todos os exercícios de cinemática, tá? Então o objetivo foi apresentar todas essas equações para vocês e mostrar de onde essas equações vieram, beleza, pessoal? Então tá aqui. Então é isso, se ficou alguma dúvida deixa um comentário, espero ter ajudado vocês. Valeu, um grande abraço e até nosso próximo vídeo.